Fala Tigrada, sejam muito bem-vindos a mais um Delivery com coisa de comer, não se brinca. Delivery de hoje, olha só, a gente tem o privilégio de ter a oportunidade de conviver com as empresas e com profissionais da área, e me chegou um questionamento de uma monitora do controle de qualidade perguntando se ela, veja bem a pergunta, se ela poderia entrar antes de todos os funcionários para fazer os monitoramentos do início das atividades. Antes que tu faça um julgamento inadequado a respeito da pergunta, tu tem que entender o processo da empresa e, nesse caso, eu te explico melhor. A resposta seria não só pode como deve, né? Mas tu tem que entender o porquê desse questionamento. Porque a maioria das empresas de pequeno porte não tem uma equipe de higienização que vai passar a madrugada fazendo isso. Isso acontece nas empresas de grande porte. As empresas de pequeno porte, eles acabam fazendo a higienização logo após a atividade. E o monitoramento para saber se está limpo ou se está sujo é feito naquele momento, ou seja, logo depois da atividade do dia normal de produção. Então, isso tem que ficar claro para as empresas e para profissionais na hora de avaliar e de julgar o sistema que uma empresa está trabalhando. No entanto, para tu fazer a liberação num PPHO, por exemplo, tu tem outros POPs que tu também avalia antes de todo mundo para tu saber se aquele dia de produção vai ser um dia adequado, se tu pode começar aquela produção ou não. Vamos lá, tu pode olhar isso, as temperaturas. As temperaturas, aí nesse caso, temperaturas de câmaras, elas vão estar estáveis, porque não teve gente abrindo e fechando, então aquele resultado da câmara vai ser um resultado mais exato do que está acontecendo na câmara, com o frio da câmara. Porque se tu tem variação de temperatura, entra e sai, o produto que tu tá tirando e tá espetando, aquilo lá vai te dar muito mais garantia do que a própria câmara, que vai estar variando temperatura. Outro POP que tu tem que avaliar é o de águas residuais, para ver se não tem águas residuais antes de tu largar a produção. O outro, a própria temperatura de sala de produção. Se exige temperatura baixa, ali tu tem que fazer esse monitoramento antes da entrada dos funcionários. Tu também vai olhar ventilação para ver se não tem condensação no teto. Tu também vai olhar a água, a potabilidade da água. Então, são vários outros POPs que tu vai olhar antes da entrada dos funcionários. Para quê? Olha só, isso vai longe, é uma reação em cadeia. A partir do momento em que tu entrou, tu fez toda a avaliação de todos esses POPs, tu olhou no PPHO, tu também vai olhar se não tem indício de pragas, porque grande maioria dos roedores são hábitos noturnos. Então, será que não teve nenhum passeando por lá? Então, isso tu vai olhar antes. E no momento em que tu diz, está tudo certo, pode começar, que tu vai lá avisar o fiscal quando ele está, porque muitas empresas têm fiscalização periódica, então não é todas as vezes que o fiscal está no início da atividade, tem dias que a empresa vai trabalhar sozinha e por isso os autocontrole. Então, quando tu vai lá e diz para o fiscal, e isso serve para a empresa que tem atividade com um fiscal permanente também, tá? A maioria dos grandes, dos frigoríficos, onde tem um fiscal permanente, o fiscal chega e a empresa vai lá e diz, ok, pode ir lá fazer a tua liberação. Quando a empresa diz, ok, pode ir lá fazer a tua liberação, tudo isso já foi verificado, já foi monitorado pela empresa. E o fiscal vai lá fazer a verificação dele. Então, qualquer não conformidade que aconteça, quando o fiscal entra na planta e começa a olhar esses POPs, isso é porque a empresa não viu ou negligenciou. Então é por isso que é muito importante a entrada do controle de qualidade antes do início das atividades. E depois que diz que está tudo ok e que o fiscal disse que está tudo ok, aí sim os funcionários entram
e começam o dia de produção. Olha só, por uma pergunta despretensiosa muitas vezes, tanta coisa que aconteceu aqui, numa chamada reação em cadeia, uma coisa dispara a outra, para que a gente tenha um bom entendimento do funcionamento de uma indústria. E se eu te digo mais, se tu largar bem no início, temperatura correta, água correta, higiene de colaborador correta, barreira sanitária correta, é muito pouco, te digo que entre 70% e 80% que o teu dia de produção vai ser adequado. E se não tem alguma coisa correta, tu já conserta antes de largar. E isso vai te dar uma diferença muito grande no teu dia de produção, tá bem? Olha só, nós estamos agora prestes a fazer o nosso sorteio de uma grelha e de tábuas de churrasco. Assim que a gente chegar a 1000 seguidores aqui no YouTube, nós vamos fazer esse sorteio. Então, eu te digo o seguinte, deixa o teu like, compartilha essas informações e te inscreve no canal se ainda não está inscrito. Venha tu também fazer parte desse sorteio e que tu possa ganhar os brindes que a gente está ofertando para o pessoal, tá bem? Então, deixa o teu like, compartilha as informações e te inscreve no canal se ainda não está inscrito. E uma coisa muito importante, não esquece, aqui com coisa de comer não se brinca.